Boa noite, povo da fé. Eita glória! Quem está aqui a fim de receber de Deus nessa noite? Quem está com muita expectativa de receber de Deus nessa noite? Aleluia, amém? É bom demais estar aqui nesse lugar, ministrar uma palavra de Deus para a vida de vocês e poder ser alimentado junto com vocês do que Deus tem a dizer nesse lugar, amém? Que tudo que nós viemos ministrar nessa plataforma não é no ensinamento meu, mas é o ensinamento do alto, é o ensinamento daquilo que Deus fala através da nossa vida, e nós temos a oportunidade tanto de edificar, quanto de sermos edificados de acordo com aquilo que nós estamos falando, amém? Glória a Deus. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos aqui para doutrinar, para levantar, para falar uma palavra de Deus que sirva para a vida de vocês, mas quando nós estamos num ambiente onde a palavra de Deus flui, todos nós somos alcançados pelo mover de Deus, tanto aquele que está aqui em cima, quanto esses que estão aqui embaixo, amém? Por quê? Porque o favor de Deus, ele alcança todos, amém? A palavra de Deus, ela alcança todos, e todos nós necessitamos dessa palavra libertadora para vivermos em fé. Todos nós necessitamos dessa presença de Deus para andarmos em glória. Todos nós necessitamos nos alimentar dele diariamente para nos mantermos de pé. Por quê? Porque se por nós mesmos nada poderemos fazer. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre sinais da nova identidade, parte 2. Semana passada nós falamos dos sinais da nova identidade sobre o pecado. Amém? Que nós somos livres, porque o Senhor nos tornou livres. Então, quando o Senhor nos tornou livres, desde o Éden, desde lá, onde Ele estabeleceu sobre nós o livre-arbítrio, nós tivemos a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E nessa caminhada com Deus, nós devemos ter essa dimensão de entendimento. Eu não posso criticar o que você está fazendo, eu não posso ordenar aquilo que você tem que fazer, mas isso tem que ser um convencimento do Espírito Santo sobre a sua vida. Se o Espírito Santo não for capaz de te convencer, nós aqui estaremos falando algo em vão. Se o Espírito Santo não for capaz de convencer você dos seus maus caminhos, me imagina eu, porque a palavra de Deus diz que somente o Espírito é capaz de convencer o homem. Então, se nós damos o lugar ao Espírito Santo, nós conseguimos enxergar qual caminho Ele quer nos direcionar para um tempo de vitória. Se nós ouvimos o Espírito Santo, nós podemos identificar em nós aquilo que precisa ser mudado. Amém? E por que nós combatemos isso na semana passada? Porque muitas das vezes as pessoas esperam que nós apontemos o erro. Mas o próprio Senhor Jesus diz o seguinte: olha, você quer tirar o cisco do olho do irmão e não enxerga o quê? A trave que está diante da sua. Então somente o Espírito Santo é capaz de te convencer a algo grandioso e extraordinário, quando você se coloca na disposição para Ele agir na sua vida. E foi tremendo demais aquele mover na semana passada, amém? Quem esteve aqui? Quem ouviu essa palavra poderosa? Amém? E foi um alimento poderoso para a nossa semana. Viver debaixo dessa dispensação, viver debaixo dessa graça e viver a cada dia mais nos alimentando da palavra de Deus, vivendo o que o Espírito Santo tem a dizer sobre as nossas vidas, amém? E hoje nós continuaremos na mesma pegada, na mesma direção, amém? Dependente do que Deus quer falar ao nosso coração. E está lá em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Tomar uma água aqui, igual o nosso irmão Rafael, né? Que benção. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Amém? Quando você decide ser uma nova criatura, nós temos que ter esse entendimento. Tudo se fez novo. Quando você decide ser uma nova criatura, você tem que atrair essa verdade sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus diz que a verdade nos liberta.
E essa é uma verdade que vai libertar os nossos caminhos, amém? Nós somos uma nova criatura, amém? E hoje nós vamos ver sinais dessa nova identidade. Quando você se torna uma nova criatura, você ganha uma nova identidade. Quando você se torna uma nova criatura, se torna uma nova identidade, porque as coisas velhas já e tudo, amém? Como que tudo se faz novo? Uma página em branco na sua frente, para você escrever um novo futuro, para você escrever uma nova vida, uma nova direção, para você depender de Deus, para direcionar aquilo que você ainda quer viver nessa terra. Quando a palavra de Deus diz que tudo foi apagado, amém? Não é para você mais se aprisionar aquilo que você fazia, as decisões que você tomava, os caminhos que você andava, mas ele falou, olha, daqui para frente, anda debaixo da minha direção, daqui para frente, anda debaixo daquilo que eu vou direcionar você, daquilo que eu vou falar ao seu coração, ao seu espírito, mas me ouça, amém? E como que você vai ouvir o Espírito Santo? Conversando com Ele. E como nós conversamos com o Espírito Santo? Nos prostrando, de joelho, clamando, orando, atraindo essa presença, nos alimentando da palavra dEle, nos alimentando da palavra que Ele nos deixou. Ei, através desse momento poderoso, onde você se aproxima de Deus, Ele é capaz de falar a você. Amém? Por quê? Porque no meio de muitas vozes, dificilmente você vai ouvir a voz que vai direcionar a sua vida. Dentro de tantas direções, dificilmente você vai tomar uma certa. Por quê? Porque o mundo te aponta vários caminhos, mas só existe um caminho que vai te levar à vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E diz assim, a pergunta a se fazer é, como saber se eu sou uma nova criatura? Como ter certeza de que de fato nasci de novo? Amém? Hoje veremos mais 2 sinais sobre a nova criatura. Na semana passada vimos a primeira característica de alguém que de fato nasceu de novo, de quem recebeu uma nova identidade. O primeiro sinal é a libertação do pecado. Neste domingo falaremos sobre mais 2 desses novos nascimentos e será poderoso demais. O segundo sinal de uma nova identidade é a facilidade de perdoar. Repita comigo aí, a facilidade de perdoar. Repita comigo aí, perdoar é fácil. É fácil? E aí, é fácil? É fácil? Não? Se existe algo que se torna natural na vida de uma pessoa que nasceu de novo, é a capacidade de perdoar os seus ofensores. Eu vou fazer uma afirmação muito séria agora. Somente um filho de Deus é capaz de perdoar de verdade. Sabe por quê? Porque só perdoa quem verdadeiramente sabe que também foi perdoado. Lembra de uma parábola do credor incompassivo? Mateus 18, 23 a 35. Projeta para a gente aí, eu vou estar lendo aqui. Mateus 18, do 23 a 35. Diz assim, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão,
até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Pesado, né? Muito pesado. Mas uma verdade que nós devemos tomar a cada dia para a nossa vida. Perdoar de fato, a gente fala, não é fácil. Não é fácil enquanto a gente não mergulha de fato naquilo que Jesus tem para a sua vida. Naquilo que de fato Jesus te chamou para fazer, naquilo que de fato Jesus, o nível que Ele já transformou a sua vida. Porque nessa parábola, o rei chama um servo que lhe devia uma quantia estrondosa. E olha só como a palavra se apresenta. Ele chama na presença dele e fala assim: olha, vou pegar você, vou vender você, a sua família, tudo que você tem, para pagar o que você me deve. Amém? Uma conversa, como dizem, né? Uma resenha no mundo, um bate-papo. Olha, você me deve, não tem como me pagar, eu vou tomar a sua vida, a sua família, que é o que eles faziam naquela época, né? Nós lemos a palavra de Deus e nós vemos em várias passagens isso acontecendo, até mesmo um milagre que aconteceu na vida de uma mulher viúva. Por quê? Porque os filhos iam ser entregues com pagamento de dívida. Então isso era comum naquela época. Então o que acontece? Aquele rei chama aquele homem, e aquele homem começa a se explicar. Ele tem a oportunidade de se explicar diante do rei. O rei, movido de grande compaixão, perdoa ele, né? E logo em seguida ele encontra alguém que se devia uma quantia muito menor, mas ele não quis nem mesmo conversar. O que a palavra de Deus diz, que ele chegou e já lançou a mão, já agarrou ele, já jogou na parede e dali jogou na prisão. O que aquele homem fazia ou não fazia já não interessava para ele. Ele estava movido de um grande ódio no coração, de uma grande angústia, de uma grande raiva. Ele não quis nem mesmo ouvir. E muitas vezes na nossa vida nós somos pegos nesse ímpeto. Por quê? Porque nós somos machucados a tal ponto que nós não queremos perdoar. Por quê? Porque um dia nós fomos humilhados, porque um dia nós fomos escorraçados, porque um dia nós passamos grande vergonha nesse mundo, porque um dia pessoas pisaram sobre nós. Mas só que quando você chega diante de Deus e aceita essa mensagem libertadora, a palavra de Deus diz que tudo se fez novo. Você não pode mais andar pelo que você fazia, você não pode mais decidir pelo que você praticava, você não pode mais pensar da maneira que pensava antes. Amém? Porque se aquele homem tivesse a dimensão do perdão que ele alcançou naquele lugar, seria fácil perdoar. Quando nós temos dimensão do grande amor de Deus, que chegamos nesse lugar e nós ousamos levantar a mão e falar assim: olha, eu te aceito como meu Senhor, eu te aceito como meu Salvador, eu te aceito como Deus da minha vida, eu te aceito e olha, vou seguir aquilo que o Senhor diz para mim. Muitas das vezes nós falamos sim, falamos de quê? Da boca. Sabe por quê? Jesus, o Rei, o Mestre, o Senhor, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, aquele que deu a sua vida para te salvar. Num dia, ele estava para ser julgado e sentou numa cadeira para ser julgado. E do outro lado tinha uma escolha que era um ladrão. E ele foi condenado sem culpa, sem pecado, injustamente. Jesus foi levado para a prisão, ele foi açoitado, ele foi cuspido. Amém? Ele passou uma vergonha terrível na vida dele.
pisotearam, zombaram. Ei, se tu és rei, desce dessa cruz. Ei, se você é rei mesmo, desce daí, salva-te a ti mesmo. Ei, mas ao final de tudo, o que ele fala? Pai, amém? É o nível de perdão que acompanha a nossa vida. Esse é o nível de perdão que tem que acompanhar a nossa caminhada. Esse é o nível de perdão que tem que acompanhar as nossas decisões nessa terra. Perdoa porque eles não sabem o que falam. Mas quando a gente recebe uma afronta, a gente quer pegar o cidadão pelo pescoço. Nós queremos trazer à tona a velha criatura. Nós queremos decidir de acordo com o que a gente era um dia. Mas Deus chamou para ser novo. Algo novo, amém? Porém as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e viver o novo às vezes dá medo, é o que mais dizem aí, olha, o novo dá medo, o novo dá medo, o novo dá medo, sabe por quê? Porque o novo dá medo, porque você não sabe o que vai encontrar, mas só que quando você aceita Jesus, todo medo foi lançado nele, agora você vive por fé, agora você não anda por vista, agora você não teme o mundo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, maior é aquele que guarda a minha vida, a minha família, a minha casa, as minhas decisões, do que aqueles que tentam me criticar a todo tempo, porque agora eu sou uma nova criatura, e essa verdade tem que acompanhar os nossos dias, porque se de fato você não aceitar essa verdade sobre a sua vida, você vai viver aprisionado, você não vai conseguir avançar na sua vida, você vai continuar sem perdão, amém? Sabe por quê? Porque eu, Vinícius, eu sou muito bom, é por isso que eu estou pregando aqui, amém? Mentira, porque se a graça de Deus não me alcançar, eu não posso pisar nessa plataforma, porque um dia eu vivi uma vida de pecado também, porque um dia eu vivi uma vida de desgraça também, então por que hoje, se Deus me deu essa oportunidade de representar o próprio Deus nessa terra, eu não vou querer alcançar outro? Por que eu não vou acreditar hoje que um viciado pode ser liberto? Por que eu não posso acreditar hoje, que um enfermo pode ser curado? Por que você não pode acreditar hoje que a sua família não pode ser transformada? Negligência? Falta de perdão? Você se acha bom demais? O outro? Não, isso aqui. Vou achar alguém melhor para a minha vida. Quem Deus colocou do seu lado? Vou achar uma pessoa melhor para caminhar comigo. Quem Deus colocou do seu lado? Será que o Senhor erra? Será que Deus erra nas escolhas? O Senhor não erra nas suas escolhas. Nós queremos escolher pela nossa própria vontade. Mas quando nós temos uma revelação do Espírito Santo, Jesus sofreu. Jesus no Getsêmani, ele suou. Ele transpirou o quê? Sangue. Porque ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia que não era fácil, mas ele sabia o que aguardava ele lá na frente. Mas ele sabia a vitória que aguardava ele. Ele sabia o que ele ia poder contemplar com os olhos, o quê? Um pecador hoje na plataforma falando da palavra dele. Ele sabia que vidas iam ser alcançadas através de vidas que o mundo rejeitou. De pessoas que um dia cuspiram o seu rosto, de pessoas que um dia açoitaram, de pessoas que um dia o rejeitaram, mas poder fazer essa grande obra. De pessoas como o apóstolo Paulo, que caçava, que matava, mas que hoje é um referencial da glória de Deus. Às vezes você entra nesse lugar com a vida toda destruída, com a família destruída, com seus sonhos destruídos, com a tua empresa destruída, com tudo fora do lugar. E no momento de tormenta você fala assim, olha só, não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito para a minha vida. Não dá mais. Vou procurar um novo caminho, vou procurar um novo rumo, vou procurar uma nova estratégia. Existe uma estratégia que está dando certo há mais de 2023 anos. Quer dizer sim para a palavra de Deus. Quer dobrar os joelhos e abrir o coração para aquilo que Deus de fato quer fazer. Quer você se rasgar e se humilhar e falar assim, olha Senhor, está difícil,
estou sendo humilhado, olha, estou sendo açoitado, estou sendo envergonhado, mas eu ainda confio no Senhor. Um dia eu bendirei o seu santo nome, por todas as grandes obras que o Senhor fez na minha vida. Um dia Jó passou por esse momento, amém? E a gente é cristão, mas a gente também brinca, tá? A pessoa fala assim, pô, cristão é muito sério. Não vou brincar não, porque tem muita mulher aqui. Mas Jó passou por um momento de dificuldade terrível, amém? As minhas irmãs estão rindo, leia a Bíblia, tá vendo? Olha só, e o que acontecia, irmãs? A mulher dele falava o quê? Abandona esse Deus e morre. Você já pensou? A pessoa que Deus colocou do seu lado, para viver as bênçãos da sua vida, para viver as suas dificuldades, amém? Para sair de perto de você somente quando a morte separar. E você num momento de dificuldade, você adorando a Deus, vivendo coisas terríveis, doenças, perdas, miséria. Abandona esse Deus, Jó. Abandona esse Deus, Jó. Abandona esse Deus, Jó. Ei, você fala como louca. Aí, como não bastasse, veio o que? Os amigos. Abandona esse Deus, Jó. Abandona esse Deus. Abandona esse Deus. Ei, vocês não têm dimensão daquele que eu sirvo. Você viver o perdão e transmitir o perdão é muito mais do que da boca para fora. É você ser de fato caçado nessa terra, e depois aquela pessoa chegar perto de você e você falar assim, cara, ora por mim, e você olhar nos olhos deles, olha, eu vou orar para Deus derramar aquele amor que um dia derramou sobre a minha vida, sobre a sua. Isso é extraordinário demais. Isso a gente brinca lá na minha empresa lá, que é nível hard, é muito elevado, mas é para isso que Deus te chamou, para viver nesse nível elevado. Porque se fosse para você viver sem dificuldade, Jesus não falaria que você teria aflição nessa terra. Ele falaria, olha, vai ser muito fácil, me aceita que acabou os problemas. Não, ele falou o quê? Olha, vai ter aflição, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Sabe por quê? Para manifestar as grandes obras na sua vida, para manifestar sobre a sua vida o meu poder, para manifestar sobre a sua vida a dimensão do Espírito Santo, para manifestar sobre a sua vida aquela glória que um dia eu projetei para a vida de cada um de vocês, e foi para todos, não foi para pessoas selecionadas, foi para todos, mas somente aqueles que se colocam na seleção vivem. Foi para todos, mas somente aquele que diz sim pode manifestar essa glória de Deus sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Viver o perdão é algo extraordinário demais. O primeiro homem devia 100 milhões a um rei e não tinha como pagar, então o rei mandou que os seus servos o prendessem, mas o homem implorou e o rei perdoou toda a sua dívida. Mas ao sair dali, aquele homem que acabara de ser perdoado, encontrou um conservo que lhe devia apenas 100 reais. E como não tinha como pagar, ele não perdoou o homem e o jogou na prisão. Quando os amigos dele viram o que ele fez, contou para o rei, que ficou indignado, cancelou o perdão que havia dado a ele e mandou também para a prisão. A minha pergunta é, por que esse homem foi perdoado de uma dívida tão grande e não quis perdoar o outro? Porque ele cria que o seu perdão foi merecido. E quem crê assim nunca nasceu de novo. Por isso é impossível para quem não nasceu de novo perdoar genuinamente. Porque pessoas assim, elas pensam que não fizeram nada de grave e que o perdão que receberam foi porque de fato elas mereciam. Mas quem foi perdoado de uma grande dívida tem um coração perdoador. Ele perdoa mesmo quando é afrontado. Ele pode ficar até momentaneamente chateado, mas a chateação dele vai embora antes do sol se pôr. Mateus 5,39, ele diz o seguinte: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal,
mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. A maioria das pessoas são destras, isso é uma verdade? Quantos canhotos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 canhotos. Aqui deve ter o quê? Umas 200 pessoas, amém, gente? Então, isso é uma verdade. A maioria das pessoas, elas são destras. Porque para eu esbofetear a face direita de alguém que está na frente de mim, ou eu uso a mão esquerda, que nesse caso eu preciso ser canhoto, ou eu uso as costas da mão direita, que é um ato de extrema provocação e afronta. Na Idade Média, os cavaleiros usavam não mais as costas da mão, mas as costas da luva para bater na face direita de alguém a quem queria desafiar. Mas no tempo de Jesus, era com a mão que se fazia esse desafio. E o desafiado perdia a cabeça e partia para a briga. E Jesus está ensinando sobre como devemos agir, dizendo: se você for provocado e reagir a uma ofensa, não aceite a provocação. Não reaja segundo a antiga natureza, mas segundo a sua nova identidade. Perdoar não significa esquecer, tendo uma amnésia. Somente o Senhor é capaz disso. Perdoar é o mesmo que acontece com o ferro de passar. Quando está ligado na tomada, ele está esquentando. Quando você desconecta o ferro da tomada, ele não esfria de imediato, mas ele vai esfriar em algum momento, alguns mais rápidos do que o outro. Assim é quando nós perdoamos, porque um bom tempo a gente ainda se lembra, mas aos poucos vai esquecendo e chega uma hora que mesmo lembrando aquilo, não nos afeta mais, porque o Filho de Deus não consegue ficar conectado com a mágoa. Por isso, não lute contra a sua natureza. O Filho de Deus não consegue viver amargurado. Ele facilmente perdoa e com o tempo até mesmo ele se esquece. Amém? Queria compartilhar algo nesse tópico aqui, eu achei muito interessante, porque eu tenho compartilhado lá com o povo da minha célula, esse povo lindo, abençoado ali, tem uns aqui misturados aqui no meio aqui, mais 2 abençoados ali, né? Passou um outro casal abençoado por mim aí, daqui a pouco eles estão aí no meio, eu não estou enxergando agora, né? E eu tenho compartilhado isso com eles sempre lá na célula, porque eu sou sanguíneo. Muita gente acha que eu sou calmo, eu vivo sorrindo demais, mas eu sou sanguíneo, gente, não se ilude não, que eu sou bem sanguíneo, tá? E eu tenho compartilhado com eles lá, né, o problema que isso causa, o transtorno que isso causa na nossa vida, você ser uma pessoa muito sanguínea. Isso é terrível, terrível demais. E eu falo para eles que eu estou agora numa demanda comigo mesmo, de me libertar disso, amém? Porque você ouve, é automático, é instantâneo. As pessoas que são sanguíneas, dificilmente elas param para pensar, meu irmão, é aquele bateu, pum, veio, pum, você tem sempre uma resposta, você tem sempre uma resposta, e isso é ruim, né? Por quê? Porque às vezes a resposta que você vai dar não é aquela que vai resolver o problema, amém? E eu falo para ele o seguinte: agora eu recebo alguma mensagem, eu gravo, apago, até ficar uma mensagem legal para ser enviada, amém? Às vezes as pessoas fazem atitude errada, eu vou, respiro, canto louvor, saio de perto, tomo uma água, dou uma volta e volto para esperar o momento certo de falar. Isso, gente, é horrível. Mas só que se um dia eu levantei a mão para aceitar aquilo que Deus quer para a minha vida, eu tenho que matar o meu eu tenho que matar a minha carne, amém? Mas olha só, você vai mudar o extremo de ser bobo,
Não é isso que o mundo fala? Não, você está elevando o nível da sua sabedoria. Porque quando sai, meu irmão, não ajunta. Saiu, você não pega mais. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai voltar para o perdão. Amém? Aí você fala e você não quer pedir perdão. E o perdão, ele trava a sua vida, porque você não consegue dar um passo mais além. Porque em tudo que você vai fazer, vou dar uma palavra de vitória para Charles. Rapaz, mas agora mesmo eu briguei com o Tiago. Aí você fica naquela, o que eu vou falar? E se Charles conversar com o Tiago daqui a pouco, Tiago, perdão, Gustavo, né? E se o Charles conversar com o Gustavo daqui a pouco, e o Gustavo falar o que eu fiz com ele e tal, como é que eu vou me sair dessa? Como é que eu vou? Então você fica aprisionado. Amém? E aqui na palavra que nós estamos lendo nessa noite, Jesus, ele fala exatamente isso. Olha, recebeu uma afronta, respira. Ó, se enche do Espírito Santo. Recebeu uma afronta, ó, respira. Amém? Por quê? Vai fazer você responder o nível daquilo que Deus quer falar através da sua vida. Você vai responder no nível de Deus. E, gente, a afronta em todo lugar você encontra. Todo lugar, às vezes você está num dia, aquele dia que você fala, olha, esse de fato foi o dia que o Senhor fez para mim. Está tudo dando certo. Aí chega o enviado e pá! Aí você olha e devolve. Ao seu dia, acabou. Acabou o seu dia. Mas o Senhor fala o quê? Olha só, o Filho de Deus, ele não consegue andar conectado com a mágoa. Ele não consegue andar conectado com a mágoa. Ainda que alguém que venha te ferir, ainda que alguém venha te afrontar, ainda que você venha errar nessa caminhada. É como se tira um ferro da tomada. As pessoas falam assim, olha, perdoar é fácil. Perdoar não é fácil, é porque não foi com você. É porque não foi você que passou por isso. É porque não foi você que passou por essa afronta. É porque não foi na sua casa, não foi no seu trabalho, não foi na sua vida, não foi em vários lugares. Amém? Aí agora a pessoa pede para eu ter uma amnésia. Não. Ninguém está pedindo para você ter uma amnésia. Está te pedindo para perdoar. A palavra de Deus, ela não escondeu que os filhos de Deus aceitaram Jesus. A palavra de Deus não escondeu que botaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele não deixou de escrever isso? Não. Mas ele falou o quê? Perdoa eles. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, sabe por quê? Porque eu vim para um propósito maior. Perdoa eles. E às vezes a gente não consegue pedir perdão nem mesmo a nossa esposa, nem mesmo o nosso filho, nem mesmo o marido, e nem mesmo aonde o Senhor se manifesta a cada dia mais. Amém? Mulher, essa carne está salgada. Cara, o que você não faz? Simples assim. Né? Uma atitude impensada. Não, amor, olha só, então vamos fazer o seguinte. Eu não sei como é que tira sal da carne, não. Me entrei numa enrascada aqui. Talvez botar mais água, né? Bota uma batata lá, ó, o cozinheiro aí, ó. Coloca uma batata na carne lá para tirar mais o sal, né? Coloca algo ali para tirar mais aquela salinidade, mas vamos conversar, né? Vamos se adequar ao que acontece, né? Não, vamos chegar junto aí você vai lá e também ajuda e a coisa flui, né? Então, gente, sabedoria, perdão é o primeiro tópico dessa noite. Vamos para o segundo tópico, em nome de Jesus. O terceiro tópico é: o sinal da nova identidade é a generosidade. Aleluia aí, povo abençoado, glória a Deus. Tem coisas que só se aplicam a filhos, e uma delas é que somente quem é filho de Deus pode de fato ofertar. E o porquê disso? Porque o ímpio está endividado com Deus. Tudo o que ele faz para Deus é uma tentativa de abater a sua dívida com o Senhor. Por isso, é tão comum no final do ano as pessoas terem mais expressões de generosidade. Todavia, a palavra não faz isso por amor.
Todavia, a maioria não faz isso por amor ao próximo. Faz porque, quando chegam no final do ano e avaliam a vida do ano todo, o quanto que aprontaram, elas se sentem em débito, e aí elas concluem que se derem alguma cesta básica, se ajudarem uma família pobre a ter um Natal melhor, elas aplacarão a ira de Deus sobre elas. Mas elas estão totalmente equivocadas, porque as boas obras não têm o poder de aplacar a ira de Deus. Os seus atos de generosidade não podem comprar o perdão de nos garantir um lugar no céu. A salvação não pode ser comprada. Deus é tão rico que não precisa vender, e nós somos tão pobres que não temos como pagar. Então a única forma é receber de graça mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Primeiro ponto, libertação do pecado. Segundo ponto, perdão. Terceiro ponto, generosidade. Amém? O que Deus faz com você? Deus te pega no lamaçal de pecados. Amém? E te coloca com os príncipes dessa terra. Essa é a promessa de Deus sobre a nossa vida. É uma promessa extraordinária. E o perdão é o processo para que você manifeste tudo que Deus chamou para fazer. A generosidade é algo que deveria ser muito simples para que nós viéssemos a praticar nessa terra. Você ser generoso é aquilo que Deus chamou você para fazer, porque a maior generosidade de Deus foi te transformar numa nova criatura. Hoje você fala: eu me converti por inteiro. E o converter por inteiro converte tudo que sou, amém? Tudo que tenho. O homem do louvor canta uma música de que tudo é teu, conta aí, de conversão. Tudo que tenho, tudo que sou, é tudo teu, Senhor. Não é assim que canta, não? É tudo teu, Senhor, não é assim? É assim, olha, está perdido. Eu que sou do louvor, amém? A gente fala assim: é tudo teu, Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a minha casa é sua, a minha vida é sua, a minha família é sua, o meu caminhar é seu, os meus pensamentos são para você, tudo é teu. Mas quando chega na parte da generosidade, não é seu mais. Calma aí, vamos conversar. Por que não? Não é tudo não. Porque a palavra do Senhor diz que é só 10% que é o dízimo, então já não é mais tudo seu, amém? A oferta, ela é voluntária. Então, Senhor, eu posso ofertar quando eu quiser, amém? Então já deixa de ser tudo do Senhor. Você deixa de expressar a maior graça que Deus tem derramado sobre a sua vida, que é a generosidade. Nós devemos ser generosos. O Senhor nos chamou para ser generosos, por quê? Porque Ele nos deu um dom de ser salvo e de graça. De graça. Ele falou: olha, eu vou salvar vocês de graça. Sabe para quê? Para que vocês não se apoiem na sua própria sabedoria, não se apoiem no seu próprio entendimento, não se apoiem naquilo que vocês acham que sabem e que têm. Eu estou dando de graça. Por quê? Porque o reino de Deus só se alcança mediante a fé naquilo que está sendo ministrado, naquilo que está sendo vivido, na conduta que você está tendo, de acordo com o ensinamento que você recebe. Amém? Por quê? Porque você vai ser liberto pela verdade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, quando você se converte, você começa a andar num nível, eu acho assim, mais extraordinário que você pode alcançar na sua vida. Eu gostaria de ter uma sabedoria para exemplificar o que Deus faz na vida de um homem quando ele decide viver o propósito de Deus de verdade. Aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Naquilo quando você, que a gente te ministrou, quando você se livra do pecado, quando você mata o seu orgulho e você pede para Ele agir através da sua vida. Porque a generosidade não é uma decisão sua.
Amém? A generosidade é um cumprimento da transformação de um novo homem. A generosidade é o cumprimento daquilo que você está vivendo ao extremo. Por quê? Porque você se livrou do pecado. Glória a Deus. Agora eu sou uma nova criatura. Por quê? Porque eu creio no que a palavra de Deus diz. Amém? Agora eu tenho a facilidade de perdoar. Aleluia. Aí o Senhor fala o seguinte: agora, meu irmão, você foi chamado para sustentar a minha obra. Aí você fala assim: poxa, Senhor, mas me falta suprimento. E eu acho que essa é a chave do homem. Quando você tem essa verdade dentro de você e fala assim: Senhor, me falta algo, transborda sobre a minha vida. Eu quero viver nesse nível de fé. Aquilo que Hebreus 11:1 diz: vou andar pela fé, na firme certeza das coisas que não se veem, mas eu tenho certeza que está ali. Agora eu vou mergulhar naquilo que o Senhor quer fazer sobre a minha vida. Agora, Senhor, olha só, eu vou ser uma grande coluna da tua igreja, uma grande coluna da tua casa. Por quê? Porque eu fui salvo, eu fui resgatado, agora eu sou filho, eu tenho direito a viver essa vida, eu tenho direito a transbordar, Senhor, essas manifestações sobre mim. Nós vivemos até a metade. Nós queremos falar da palavra de Deus, nós queremos transbordar a graça de Deus, mas muita gente tem medo de transbordar em todas as áreas, porque tem medo de combater um bom combate, aonde a palavra de Deus diz o seguinte: olha, só existe um Deus que pode concorrer com o amor do nosso Deus, que é o amor ao dinheiro. Eu creio que muita gente tem medo desse confronto, de ser testado nesse ponto, de ser testado quando sobeja sobre a sua vida, quando há algo transbordando demais na sua vida financeira, próspera, quando você tem a oportunidade de ir a lugares, quando você tem a oportunidade de ter tudo que você quer, quando você tem a oportunidade de viajar o mundo ou de comprar o que você quiser nessa terra e não perder a essência de Deus sobre a sua vida. Você viver um nível de prosperidade e reconhecer que é Deus que está derramando aquilo sobre a sua vida e que você continua declarando: olha, Senhor, é tudo seu, me usa para essa grande obra, me usa para me transbordar a cada dia mais, me usa para transbordar as glórias do Senhor nessa terra, não para que o homem seja exaltado, mas que seja glorificado o nome do Senhor através de nós. Foi isso que o Senhor nos chamou para fazer. Deus nos chamou para que você me visse bilionário. Vinícius é um homem sábio. Não. Mas o dia que vocês me virem bilionário, e muitos que acompanharam a minha história, vai falar: foi Deus. Sabe por quê? Porque ninguém poderia fazer o que Ele está fazendo por si mesmo. É esse nível que Deus chamou você para fazer. É esse nível de generosidade que Deus chamou você para ser usado nessa terra. Porque Deus, Ele vai te elevando a níveis, a patamares, e muitas das vezes você para, aí você fala assim: poxa, está tudo dando errado. Olha para dentro. Parou, olha para dentro, olha para o seu interior. Está jorrando? Continua jorrando? Continua jorrando a entrega? Continua jorrando o perdão? Continua se afastando do pecado? Será que você não está dando brechas para o mundo roubar aquilo que Deus confiou na sua mão? E Deus chamou a gente para viver num nível muito intenso, num nível muito extraordinário. Colossenses 2,14 diz assim: olha só, tendo cancelado todo o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando na cruz. Como
você não deve nada a Deus, porque a sua dívida já foi paga pelo Senhor Jesus naquela cruz. Hoje, quando você traz uma oferta, Ele aceita. Por isso, somente filhos genuínos podem ofertar. Esse é o motivo pelo qual os filhos de Deus se tornam naturalmente generosos, porque eles têm um coração grato. E quem é grato sente alegria em ofertar, porque ele sabe não apenas a sua salvação eterna, mas toda a sua vida nesse mundo é um dom, um presente de Deus. Presta bem atenção. Imagine que eu dou uma caixa de bombom para cada um aqui nessa noite. Ninguém gosta de bombom, misericórdia. Rapaz, tá amarrado. Amém? Quem vai ganhar a caixa de bombom? Aleluia! Dentro dessa caixa, a outra aqui é a televisão, olha aí. Dentro daquela caixa, tem os melhores bombons que ficam até o final e ninguém pega. Se você é uma pessoa grata, você vai abrir a caixa e me oferecer o melhor bombom, como um sonho de valsa, um diamante negro. Mas o que o avarento faz? Ele pega e te dá um torrone. Ninguém gosta de torrone, gente, misericórdia, tá amarrado. Se alguém disser que gosta de torrone, aquele, rapaz, tá amarrado, aquilo é muito ruim. Misericórdia, amém? Mas olha só, é isso que acontece. Jesus, Ele te dá o melhor na sua mão. Deus, Ele te dá o melhor na sua mão. Ele derrama sobre a sua vida o melhor, para que você dê a Ele o melhor. Isso é simples assim. É simples assim. Ele te dá o melhor, porque Ele tem certeza que você vai devolver o melhor para Ele. Ele te dá o melhor porque Ele te conhece antes mesmo de ser gerado no ventre da sua mãe. Ele te dá o melhor porque Ele conhece seu coração, conhece seu caminhar, conhece as suas decisões, e Ele te dá o melhor. Foi por isso que Ele te deu a melhor coisa, que é ser salvo de graça. Alcançar a salvação de graça. Porque tendo em mente que eu sou salvo por Deus, que é a minha maior conquista, é ser salvo, o que eu vou negar a Deus? O que direi eu ao Senhor? Amém? O que nós diremos a Ele? Se o melhor Ele já nos deu, Ele nos presenteou com o dom da vida. Depois, Ele ainda pegou e nos deu direito a uma vida eterna. É algo extraordinário demais. Não existe melhor presente do que esse. Não existe maior tradução de amor do que essa. Generosidade tem que ser uma marca dos filhos de Deus. Quem não nasceu de novo é avarento. A falta de revelação do dízimo e da oferta é uma evidência de que o novo nascimento não aconteceu, de que a lagarta ainda não experimentou a metamorfose. 2 Coríntios 9,7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Presta bem atenção, eu vou falar para vocês. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, e toda vez que eu tiver a oportunidade de contar, eu vou contar. Presta bem atenção. Um dia eu entrei na Igreja da Fé. Ela era no Flamengo. Alguém é da época do Flamengo aqui? Dona Marisa, a neta da Dona Marisa, Charlinho, né? Léo ia lá, eu lembro de Léo ia lá. A Átria da época, Gabriel, Márcia, amém? Esse Manel, esse povo aí, Selma também já foi, Fabiana, Valmir. Então, eles eram a época da Igreja da Fé no Flamengo. Nessa época, Jesus teve muita misericórdia da minha vida. E eu fui na igreja. Aí eu cheguei lá, Pastor Carlos, esse nível de fé que o Pastor Carlos transborda aqui, sempre existiu sobre a vida dele. Essa palavra que ele ministra, que tira você da cadeira, isso é um diferencial na vida daquele homem. Aquela palavra de fé ministrada pelo nosso pastor é algo simplesmente extraordinário. Amém? E eu entrei todo torto. Havia um homenzinho torto, né? Como dizer que ele louvou,
todo torto naquela igreja, e eu ouvi uma ministração do pastor Carlos. Eu falei assim, rapaz, esse cara é maluco. Falei para minha esposa, esse cara é maluco. Ah, por quê, Vinícius? Rapaz, ele falou um negócio muito doido, mas mexeu comigo, não me senti bem naquele lugar, eu vou voltar lá. Aí voltei lá de novo, e essa palavra sendo derramada sobre a nossa vida, e eu vivia uma completa miséria naquele tempo, amém? Valmir acompanhou muito a minha trajetória aí quando a gente chegou na Igreja da Fé, e eu comecei a ouvir aquela palavra começou a mexer comigo, e eu não bebia para ficar bom, né? Que quem bebe fica bom, bebe, alguém falou, remédio, né? A gente bebia para ficar ruim mesmo, como dizia naquele tempo. E por muitas vezes eu entrei na igreja, né? Já tocado, como dizem na linguagem do mundo, já bem tocado. Mas eu ia. E quando eu faltava, ele me ligava, Vinícius, vem aqui, cara, e tal, né? E eu dava um jeito, eu ia lá. E quando a gente diz que a exposição à palavra, ela faz um efeito sobre a sua vida, é um fato. Quando você vem para uma igreja e se expõe a palavra, quando você vai à célula e se expõe a palavra, quando você abre a Bíblia e se expõe a palavra de Deus, aquilo tem um poder extraordinário de mudar a sua vida, amém? E eu cheguei naquele lugar, aquela palavra sendo ministrada, e aquilo movia meu coração, e eu pegava um ônibus no Espraiado, 4h30 da tarde, que era na época só tinha ônibus 4h30 mesmo, agora vermelhinho tem toda hora, mas na época tinha um ônibus 4h30 e o culto era 7h. A gente vinha no 4h30 e ficava ali sentado, e 9 horas corria para o ponto para ir embora, porque depois era só 10h40 da noite. Então muitas das vezes a gente não assistia o final do culto. E eu fiquei ali, e alguns irmãos viram o desejo de mudança, e eles começaram a falar o seguinte, olha, fica até o final que a gente leva em casa, gente. Os caras saíam aqui de Maricá, para ir lá no Espraiado levar a gente de noite, e não era o Espraiado, quem conhece o Espraiado aqui? Hoje o Espraiado é uma benção, asfaltado, né? Aquela época era um buraco a cada meio centímetro, né? De noite. Então, eles levavam a gente, cara, e aquilo ali foi me edificando de tal maneira, e a gente entramos nessa loucura. Eu quero viver isso aí que ele está falando. O que é isso aí? Não sei, eu quero viver. Ah, Deus pode fazer? Pode. Se Deus pode fazer, eu quero viver. Se Deus está dizendo que vai fazer, eu quero viver. Se Deus falou que vai transformar a minha vida, eu quero viver. Eu vou me lançar de fato nessa loucura que é a palavra de Deus. E nós nos lançamos. Eu e a minha esposa nos lançamos. E quando você se lança, Deus ele tem um desejo de desafiar você a cada nível. Às vezes você fala assim, eu estou sentindo uma dificuldade. Não, é um desafio. Deus quer te levar a um nível maior. Poxa, às vezes eu estou passando pela dificuldade que eu não vou conseguir, que nada. Deus está te levando no nível maior. Olha, não vai dar, vou morrer, vai morrer nada. Deus está te levando a um nível maior. Ele quer que pessoas vivam pela fé de fato naquilo que Ele quer fazer, naquilo que Ele quer transbordar sobre a nossa vida. E quando eu comecei nessa caminhada, um dia chegou um representante comercial, eu trabalhei por 10 anos na Pravadel, louvo muito a Deus pela vida, né, daquele povo, que foi onde começou a minha trajetória. E chegou um representante na época, ele chegou e falou assim, olha só, gente, que a empresa lá está com uma promoção aí, que vai sortear 12 motos no Brasil. Preenche o canhotinho aí. Falei, beleza, daqui que eu vou ganhar. Crente é assim, tá? Doido. Pega a dica, hashtag pega a dica. Crente é doido. Tem que materializar o sonho. Eu falei, vou ganhar, daqui, preenchi. 2 meses depois, um telefone toca, eu trabalhava no escritório da empresa. Ô, Pravadel, bom dia, eu gostaria de falar com o seu Vinícius. Sou eu mesmo, pois não. Seu Vinícius, eu trabalho na Pravadel? Trabalho, o senhor quer fazer algum orçamento? Não, o senhor ganhou uma moto. Falei, ué.
Que isso. Ganhei uma moto. Falei, rapaz, 12 motos no Brasil inteiro, o Senhor me achou aqui em Mané Ribeiro. Rapaz. Beleza, chegou emplacada no meu nome, 0 bala, né? E eu estava naquela fase de conversão, amém? Vou. Falei, vou vender essa moto. Vendi a moto, comprei um Voyage. Falei, Priscila, agora a gente vai para a igreja de carro, não sabia dirigir. É assim. Vou fazer autoescola. Entrei na autoescola, tirei a habilitação, fui pegar a mulher na escola, passei em cima da bicicleta da merendeira lá. Aí falei, não, vamos embora. Entendendo? Gente, comecei a viver os projetos de Deus. Comecei a viver os planos de Deus. Um dia chegou um rapaz lá na loja e começou a falar sobre a vida dele. Eu falei, cara, eu quero viver isso aí que você está vivendo. Ele é seu representante comercial, tal. Eu falei, rapaz, como é que é isso aí? Ele, tal. É muito desafio. Eu falei, então, é isso aí que eu quero. Arruma uma vaga para mim. Ele vai te arrumar, então, arruma uma vaga para mim que eu quero. Vou viver isso aí. Aí fui. Vender parafuso. Misericórdia, hein? Vender parafuso é osso. Rapaz, você preenchia 3, 4 folhas, pedido dava R$400. Rapaz, misericórdia. Fui vender parafuso. Chegou um cara uma vez e falou assim, você está vendendo só parafuso? Só. Vai vender balde. Falei, me dá o balde. Vou vender balde. Balde e varão de cortina. Aquele varãozinho de cortina. Andava eu em Maricá com balde e com um monte de cotoquinho de varão de cortina dentro do carro. E falei, vou viver isso aí. Nesse ponto, quando eu decidi sair da Pravadelli, eu não tinha nada, só o meu Voyazinho 95. E eu pedi demissão da empresa para viver. E eu falei com a minha esposa assim, olha só, pega essa chave. Irã conhece muito bem essa minha história. Pega essa chave. Falei para minha esposa assim, olha, eu quero viver algo novo em Deus. Aí ela falou assim, o que você vai fazer? Eu vou pedir demissão do meu trabalho. O que você acha? Ela parou. É Deus que está falando com você? Eu falei, então vai. Meu irmão, saí da empresa, pedi demissão. Eles não me deram nada. Eu falei, misericórdia. Minha filha era pequenininha. Pedi R$1.000 ao meu sogro emprestado. Louvo a Deus pela vida daquele homem. Pedi R$1.000 ao meu sogro emprestado. Lembro isso como se fosse hoje. Ele chegou, aqui, paga o seu cartão de crédito, é só as dívidas. Eu fui para a rua trabalhar. Eu tinha projetado algo em Deus, eu pensei que ia ser muito fácil, né? Mas quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para almoçar. E o meu tio, lá no Espraiado, ele tem um bananal lá dentro da serra. Quando vocês passarem na estrada do Espraiado e olhar, vocês vão ver um bananal lá dentro da mata. Final de semana eu ia lá para o bananal, o Sabino conhece onde é, né? Eu ia lá no final de semana, dentro daquela mata, cortava um cacho de banana maduro e colocava a banana dentro do carro. E ia comendo banana, porque eu não tinha com o que almoçar. Não tinha dinheiro para almoçar. Mas eu lembro que o primeiro dinheiro que eu fiz na rua, eu fiquei muito feliz. Eu corri ali no Flamengo, achei o pastor Carlos, falei, cara, eu quero dizimar. Ele, por quê, Vinícius? Eu falei, não, porque o senhor diz que a gente tem que andar debaixo de autoridade, tem que andar naquilo que Deus planejou para a nossa vida. Então, eu vim aqui já dar meu dízimo, foi o primeiro pagamento que caiu na minha conta, eu quero dar o dízimo na igreja. Fui lá e dizimei. Ele falou, cara, você vai crescer. Olha, eu peguei aquela verdade. Ele falou, Vinícius, você vai ser a maior coluna da minha igreja. Cara, eu peguei aquela verdade, eu peguei aquela palavra como verdade sobre a minha vida. Ele falou, olha, você vai crescer porque você tem um espírito de viver debaixo de autoridade. E aquilo ali mexeu comigo. Falo para você, aquilo mexeu comigo. Cheguei em casa para minha esposa, falei, poxa, eu vendo parafuso, eu vendo conduíte, olha, existe uma empresa que ela está sem representante aqui na cidade, e como que se eu tivesse uma oportunidade que a nossa vida ia mudar? Ela falou, preenche um currículo na internet. Eu fui lá, preenchi, na outra semana me chamaram.
Meu irmão, a minha vida daí, ela decolou. Ela decolou de uma maneira que vocês nem imaginam. Muitos conhecem um pouco da minha história, mas nem imaginam como que a minha vida decolou naquele tempo. Então, quando você decide viver algo em Deus, você vai passar por dificuldade? Vai. Vai passar por tribulações? Vai. Vai passar por um momento difícil? Vai. Eu não tive o que comer, mas eu não desisti. Às vezes você passa uma dificuldade, você corre daquilo que Deus chamou para fazer. Às vezes Ele te chama só para te fazer subir um nível, elevar um nível. A palavra, quando nós liberamos aqui, de nada vale se aquilo você não tomar como uma verdade sobre a sua vida. Se nós estivermos aqui falando horas e você falar assim, olha, não vai fazer efeito. Mas quando você começa a viver, continue debaixo de autoridade. Continue debaixo desse mover. Hoje, gente, hoje eu sou empresário. Hoje eu tenho 8 famílias que trabalham comigo. Amém? A cada dia eu tenho um projeto novo, está ali, Mateus ali, né? Está crescendo com a gente lá em nome de Jesus, vai ser grande demais nessa terra. Amém? E ele vê isso, é um desafio novo a cada dia? É. Mas em tudo damos glórias a Deus por tudo que Ele tem feito sobre a nossa vida. Tem gente que chega, aleluia, glória a Deus. Tem gente que chega naquele lugar e fala assim, como vocês estão vivendo isso? Cara, Vinícius, você deve ser muito inteligente. Eu falei, não sou. Não, a sua equipe é muito boa. É, muito boa. Amém? Mas qual o segredo? Irmão, vem com a gente, né? Como diz o Léo, vem com nós ou corre de nós. Amém? Vem com a gente, vem viver. Vem viver. Sabe por quê? Porque quando Deus chama, você tem que ser louco. Porque a gente já anda na contramão do mundo. Tem muita gente que quer se acoplar ao mundo. Não, a palavra de Deus diz que a gente anda na contramão do mundo. Nós andamos na contramão desse mundo. Então, se a gente anda na contramão desse mundo, mergulha cada dia mais. Mergulha cada dia mais. Eu, numa fase da minha vida, eu chegava lá, o João trabalhava já com ele, falava assim, ei, Vinícius, você é rico. Aí ele falava assim, você é muito doido. Eu falei, e aí, Vinícius? Rapaz, estou igual o Pink Cérebro, vou conquistar o mundo. Aí ele falava, rapaz, você é muito doido. Eu falei, não sou doido não, cara. Entendendo? Eu creio naquilo que é liberado daquele altar. Hoje ele está aqui. E ele fala assim, eu lembro daquele tempo de doideira que você falava para mim, eu não acreditava. Mas, gente, declara. Declara. Deus te deu o maior poder. Ele fala que a nossa língua, ela foi feita tanto para proclamar a paz e declarar a guerra. E ele falou que a gente vai se alimentar daquilo que sair da nossa boca. E a gente acha que a gente vai se alimentar daquilo que entra na nossa boca. Aquilo que entra na nossa boca só dá isso aqui, ó. Barrigudinho, né, Ramin? Uma vez a gente é. Mas o que sai, edifica a sua vida. O que sai, escreve uma nova história. O que sai, abre portas. O que sai, abre o mar. Deus não desceu do céu para abrir o mar para Moisés e o povo passar. Ele falou o quê? Fala. E é isso que Deus fala para a sua vida. Ser generoso. Amém? Nós temos que usar isso. E, gente, não tenha medo do confronto. De um dia você ser próspero e se corromper. Isso nunca me corrompeu. Quem anda junto comigo sabe que eu não me corrompi por isso. E eu nunca vou me corromper por isso. Eu nunca vou me corromper com a prosperidade que Deus derramar sobre a minha vida. O que eu sinto mais feliz é ver esse projeto crescer e avançar. O pastor falou que a gente vai comprar um espaço. E a gente vai comprar. Escreve aí. Escreve aí. Que a gente vai comprar. Como? Deus vai derramar. Tem derramado sobre a minha vida. Quem vai ser o próximo? É assim que Deus quer, meu irmão. É assim que Deus faz. Amém? Porque Deus derrama, não é somente sobre uma pessoa. Ele derrama sobre aquele que quer. Sobre aquele que quer viver. Como aquele que quer ser transformado. Sobre aquele que quer ir no nível mais profundo com Ele. Amém? Se coloca de pé nesse lugar. Vamos orar nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor.
Vamos louvar o santo nome dele e dizer o quanto nós amamos ao Senhor, o como somos gratos a Ele, declarar essa gratidão de Deus sobre a nossa vida, declarar que Deus é o nosso dono de verdade, amém? Não existe culpa, gente, não existe acusação. Na cruz do Calvário o Senhor pagou todo o preço de pecado, aquilo que nos trazia aprisionamento, irmão, medo, falta de disposição, coragem, aquilo que roubava o seu sonho, aquilo que te consumia, aquilo que trazia desespero sobre a sua vida, Deus levou na cruz do Calvário. Não existe mais culpa sobre a nossa vida, Deus já derramou sobre a nossa vida. Feche seus olhos no seu lugar e comece a adorar o Senhor nesse lugar. Comece a adorar o Senhor nesse lugar. Comece a mover os céus desse lugar. E comece a declarar com fé, com ousadia. Com fé e com ousadia. Porque a ousadia faz você viver novos níveis. A ousadia é uma manifestação da fé que já existe dentro de você. Você ser ousado não é você ser abusado. Você ser ousado é manifestar fé. Você ser ousado é manifestar fé. Então manifeste sua fé nesse lugar. Traz existência a todo sonho, traz existência a todos os seus projetos, traz existência a toda a sua culpa, tudo aquilo que te aprisionava, tudo aquilo que te trazia medo. Traz a existência e apresenta ao Senhor nessa hora. Por quê? Porque Ele quer ouvir aquilo que você quer viver, e Deus, Ele pode fazer. Aleluia, Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom. Oh, impressionante. Só pra me encontrar, não posso comprá-lo nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim.
comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos sobre esse lugar, Pai. Jesus, que a presença do Senhor é real sobre nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora que o Senhor venha tocar, Pai, na mente, nos corações, Pai. Que venha ser liberado, Pai, um perdão sobre as vidas, Pai, desse povo nessa noite, Pai. Senhor, todo aquele que está aprisionado, Pai, sobre um pedido de perdão, que está aprisionado, Pai, num pedido, Pai, que está aprisionando e queimando seu coração, apertando a tal ponto que não deixe os seus filhos caminharem nessa terra. Em nome de Jesus, nós oramos nessa hora para que o Senhor venha transformar, Pai, a mente, o coração, o espírito, que haja essa liberação poderosa nesse lugar, que vidas venham se render ao teu altar e dizer sim para a tua palavra, para viver o novo do Senhor, viver uma nova vida, uma nova trajetória, viver um novo caminhar, dependendo daquilo, Pai, que o Senhor tem a derramar sobre a vida de cada um de nós. Senhor, nós clamamos pela ação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, que nós venhamos a caminhar pautados na tua palavra, pautados no teu querer, que o teu Espírito Santo venha nos direcionar nesse tempo a viver o extraordinário do Senhor nessa terra. Senhor, nós já vencemos o pecado, Pai, nós já vencemos, Senhor, tudo aquilo que nos aprisionava. O Senhor venceu na cruz do Calvário e nos deu direito a essa vida plena. Que nessa noite nós venhamos a ter esse entendimento e essa clareza de liberar o perdão, de ser liberado nessa terra, de sermos, Pai, não omissos para aquilo que o Senhor tem declarado sobre nós. Nós oramos nesse lugar pelo espírito de generosidade, Pai, em nome de Jesus. Alcança o seu povo, alcança aquele que tem um projeto, aquele que tem um sonho, alcança, Pai, todo aquele que ainda se sente aprisionado na área financeira, aquele que se sente aprisionado, Pai, a não dizimar, a não ofertar a sua casa. Nós quebramos em nome de Jesus toda ação de mamão sobre a vida dos seus filhos nessa noite e declaramos o poder do alto dos céus, vidas transformadas, querendo viver o maior poder nessa terra, que é a sua presença. Derrama o teu Espírito nesse lugar, destrava, Senhor, destrava a vida dos teus filhos para viver o extraordinário, o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. As 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. As luzes das sombras, escalas, montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escalas, montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Impressionante, infinito. Aleluia. Aleluia. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante.
Nós oramos e clamamos a ação do Teu Espírito Santo nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, enquanto nós oramos e expomos a Tua palavra, algo de sobrenatural acontece sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nessa hora nós queremos consagrar esse culto em Tuas mãos. Aleluia, aleluia. Aleluia, você que está aqui nessa noite, que ouviu essa palavra de perdão, de generosidade, você que precisa pedir perdão a alguém, se essa pessoa estiver aqui, libera o perdão para ela, procura ela no seu lugar, procura ela onde ela estiver aqui nessa noite e libera o perdão. Se ela não estiver aqui nesse lugar, se ela não estiver aqui nesse lugar, faça um ato de fé, feche seus olhos e declara, libera o perdão sobre ela, mas fala o nome dessa pessoa. Olha, Senhor, eu quero perdoar essa pessoa. Olha, Senhor, eu quero ser perdoado, eu quero, Senhor Jesus, perdoar no nível que o Senhor me perdoou. Declara no seu lugar nessa hora o nome dessa pessoa e fala, Senhor, eu quero liberar o perdão, mas que você procure essa pessoa ainda essa semana e libera o perdão sobre a vida dela, e libera esse pedido de perdão sobre a vida dela. Não fica aprisionado, não viva aprisionado. O Senhor já nos libertou de toda a cadeia, de todo o grilhão, de tudo aquilo que nos aprisionava. Você não precisa mais viver aprisionado. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, nesse lugar, nessa noite, e declaramos o perdão do alto dos céus, Pai, sobre as nossas vidas nesse lugar. Que haja um fluir do Teu Espírito Santo sobre nós. Aleluia, aleluia. Você que está aqui nessa noite, coloca uma de suas mãos no seu coração nessa hora. Feche seus olhos. Feche seus olhos nessa hora. Você que está aqui, que ouviu essa palavra de perdão, que ouviu essa palavra de generosidade, que ouviu essa palavra de fé, que muda nossas vidas, e você ainda não aceitou o Senhor Jesus sobre a sua vida, você ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o único Senhor e o único Salvador da sua vida, eu convido você a viver essa nova trajetória, ser uma nova criatura, a pegar uma página em branco nessa noite e escrever uma nova história debaixo da autoridade do Senhor. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, você que está afastado do caminho do Senhor, eu convido você a levantar uma de suas mãos no seu lugar e falar, Senhor, eu quero aceitar o Senhor, eu quero aceitar o Senhor, aleluia, aleluia, eu quero viver uma nova história, eu quero essa página em branco para viver o novo do Senhor sobre a minha vida. Eu quero convidar você nesse lugar, nessa hora, em nome de Jesus. Eu quero convidar a você a levantar uma de suas mãos no seu lugar para viver o novo de Deus. Você que é ousado e quer viver algo novo e falar, Senhor, olha, eu quero confiar nessa palavra. Eu quero viver algo novo do Senhor, Pai. Eu quero viver essa nova vida. Eu quero viver essa nova caminhada. Senhor, eu quero viver o extraordinário. Você que está em casa, que ouviu essa palavra e quer viver algo novo do Senhor sobre a sua vida, que quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, coloque nos comentários, olha, eu quero aceitar Jesus. E nós vamos estar orando sobre a sua vida. O Senhor vai te alcançar com graça, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Isso é a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer fazer. Quer ver o seu coração queimar por algo novo. Quer ver o seu coração queimar por algo novo. Quer ver você viver uma nova história, uma nova trajetória, uma nova vida. Quer ver você se render a Ele, para Ele fazer sobre a sua vida. Isso é muito extraordinário. E eu vou te dar mais uma oportunidade. Você que está aqui, quer se juntar a esses irmãos que estão aqui na frente, que está afastado do caminho do Senhor, que ainda não aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido a levantar uma de suas mãos no seu lugar. Eu te convido a dizer, olha, eu quero viver essa caminhada de fé. Eu quero viver esse algo novo. Eu quero viver esse extraordinário de Deus sobre a minha vida. Eu convido a você a levantar uma de suas mãos no seu lugar. Olha, nós vamos estar orando por esses irmãos abençoados que disseram sim para o Senhor. Amém? Algo extraordinário demais. Se você estiver no seu lugar,
ainda tem lugar na mesa, amém, irmãos? Se sentir vontade e quiser estar aqui, olha, vai ser uma alegria tremenda receber vocês nessa caminhada de fé. Extraordinário, né, irmão? É emocionante porque Deus te alcançou. Deus te alcançou para fazer coisas novas na sua vida. Amém? Para fazer você viver algo extraordinário na parte dele. Se submeta ao Senhor a cada dia mais. Se submeta ao Senhor a cada dia mais. Amém? E Ele vai fazer algo extraordinário transbordar sobre a sua vida. Olha, mais uma aqui, que coisa extraordinária, coisa tremenda. Eita glória. É festa no céu, irmão. Ei, é festa no céu. É festa no céu. Amém. As pessoas falam, vocês são crentes, vocês choram demais. Não, é a emoção do Espírito Santo mesmo. Amém. A gente chora porque a gente ama esse povo lindo, povo abençoado, que quer viver algo novo. Isso é extraordinário. E Deus se alegra com essas vidas. Hoje vai ter festa no céu, amém, irmão? Festa no céu, em nome de Jesus. Tremendo demais. Olha, você está se reconciliando ou está aceitando o Senhor? Está voltando para os caminhos do Senhor. Também está voltando. E você, jovem? Está voltando. Olha que bênção. Amém? Olha, Deus tem muito mais sobre a vida de vocês. Amém? Quem vai orar sobre esse povo lindo? Amém? Levanta sua mão então e vamos consagrar esse povo em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça por esse povo tão lindo e abençoado. Pai, em nome de Jesus, alcança com poder e graça cada dia mais. Derrama sobre a vida deles uma unção, um poder, uma graça extraordinária para viver algo novo da parte do Senhor nessa terra. Amém? E vocês que estão aqui na frente, repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu rompo com o meu passado, eu rompo com tudo aquilo que me aprisionava a uma vida longe do Senhor. E hoje eu digo sim para essa grande obra. Eu digo sim para o Senhor. Mora em mim, Senhor. Faz habitação na minha vida, Senhor, que eu quero viver o extraordinário do Senhor nessa terra. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Amém! Amém? Olha, eu vou contar de 1 até 3. A gente vai dar uma meia volta. E essa família linda, abençoada, cheirosa, vamos receber vocês com toda a alegria, amém? No 3 vocês vão dar uma meia volta, amém? 1, 2, 3. De braços abertos.